Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos 3 vídeos por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom, turma, estamos aí hoje com a nossa aula 150 do nosso curso Matemática Básica e hoje nós vamos começar um tema novo aí, que é o tema sequências PA e PG, tá ok? Lembrando aí que PA e PG, pessoal, são acrônimos, né, ou siglas, na verdade, para nós dizemos aí progressão aritmética e progressão geométrica. São temas aí que muito conhecidos, provavelmente vocês já ouviram falar, né? Mas são tipos específicos de sequências. Ok? Então, esse é o assunto que nós vamos começar. Então, na última aula nós terminamos de falar da função exponencial. O caminho mais natural seria nós agora falarmos sobre os logaritmos e, consequentemente, a função logarítmica. Mas, pessoal, numa das lives do nosso canal, algum tempo atrás, eu cheguei a comentar com vocês que o mais coerente seria nós falarmos de progressão aritmética e progressão geométrica, importantíssimas aí para o estudo do logaritmo. Na verdade, o logaritmo, o desenvolvimento do logaritmo, ele vai derivar da progressão aritmética e progressão geométrica, tá ok? Mas isso nós vamos ver futuramente. Nós colocamos como título dessa nova playlist do canal Sequências PA e PG. Mas basicamente o que nós vamos trabalhar mais nessa playlist vai ser PA e PG. Apenas esta aula e a próxima aula nós vamos trabalhar com sequências de uma maneira geral. Progressões aritméticas e progressões geométricas. São tipos específicos de sequências. Isso nós vamos estudar em aulas seguintes. Na aula de hoje, então, nós vamos apenas apresentar aí alguns conceitos básicos que vão ser necessários aí para todo o estudo de sequências. Bom, esta parte de sequências, pessoal, ela é muito importante em concursos, em vestibulares, em exames aí no Enem, né? Em particular, até elas são mais importantes em concursos até, porque os concursos gostam muito de explorar esse tipo de tópico, que é um tópico muito acessível, na verdade, né? Aliás, causa muito interesse para as pessoas, né? Por exemplo, nós temos aqueles exames de QI, né? Os testes de QI, de quociente intelectual, avaliações psicotécnicas, né? Geralmente esses testes, eles usam muito essa ideia de sequências, que é justamente a ideia de reconhecer padrões que eu já comentei com vocês que está aí no cerne, né, na raiz do conhecimento matemático, é o reconhecimento de padrões. Então, através de uma sequência, você vai listar alguns elementos e aí pede-se para determinar o próximo elemento. Por exemplo, é uma situação que é muito abordada aí. Mas enfim, hoje então nós vamos trabalhar alguns conceitos importantes aí para sequências de uma maneira geral. Eu coloquei como título aqui da aula de hoje, sequências numéricas. Bom, mas antes de mais nada, vamos falar o que é uma sequência de maneira geral, né? Uma sequência, pessoal, é até difícil nós definirmos sequências sem nós definirmos de uma maneira formal, que nós já vamos fazer, mas quando nós falamos em sequência, nós acabamos falando, é uma lista, né? Mas o que é uma lista, né? É uma sucessão de elementos, enfim, é um daqueles termos do tipo conjunto, né? Nós não conseguimos definir conjunto, porque quando nós definimos o que é um conjunto, nós acabamos remetendo a um outro conceito que vai ficar sem definição. Mesma coisa para a sequência. Quando a gente tenta definir o que é uma sequência de uma maneira informal, a gente acaba usando outros termos que vão acabar deixando no ar o que é uma sequência. Mas enfim, vamos fazer dessa forma, né? E se é uma sequência, pessoal, o que vai ser? Vai ser uma sequência, de fato, né? Uma sucessão de elementos, vai ser uma lista de elementos e o fato importante aí é que a ordem dos elementos é relevante, ou seja, é importante a ordem dos elementos. Não importa somente quais os elementos que compõem aquela lista, mas a ordem deles. Então nós vamos ter um primeiro elemento, um segundo elemento, um terceiro elemento, assim por diante. Por exemplo, se nós temos um certo número de pessoas que está numa fila de um banco, por exemplo, uma fila do caixa de um banco. Então a primeira pessoa da fila nós podemos associar ali ao número 1, né? Então o número 1 nós associamos à primeira pessoa daquela fila, a primeira pessoa que vai ser atendida já. O número 2 nós associamos à próxima pessoa. O número 3, a que vem depois do número 2. Então nós vamos tendo uma sequência que associa a cada número a posição dessa pessoa no atendimento daquele banco, né? É uma outra situação. Se nós temos uma sala de aula, por exemplo, nós podemos associar cada número a um aluno, né? Geralmente nós, os professores, né, as escolas fazem em ordem alfabética. Então os alunos começam pela letra A, B, né? Então vamos lá, 1, 2, 3, né? Crescendo aí em ordem alfabética, de acordo com a numeração ali. Também nós podemos falar em sequência. Esse exemplo que eu vou dar, ele não se aplica tanto mais ao futebol atual, né? Um exemplo do futebol, já que estamos em período aí de Copa do Mundo, vamos dar um exemplo na área do futebol aí. Antigamente,
O número 1 era sempre associado ao goleiro, né? O número 2 era o lateral direito. O número 3 era o zagueiro e o número 4 também era o outro zagueiro. O número 5 era o meio de campo. O número 6 era o lateral esquerdo. O número 7 era um atacante que ia mais para direcionando a linha de fundo pelo lado direito. O número 8 era meio campo. O número 9 era centroavante. O número 10 era meio campo também, podendo desempenhar certas funções no ataque. O número 11 era um atacante que ia mais ali, indo para o lado esquerdo, né? Indo para a linha de fundo mais para o lado esquerdo. Então, quer dizer, cada jogador, cada número na camisa estava relacionado a uma certa função, né? Por exemplo, aqui vou comentar aqui com vocês, eu me lembro perfeitamente da escalação do Palmeiras de 1993, que o Palmeiras estava há muito tempo na fila, né? Não ganhava um título paulista há muito tempo. Então o Palmeiras tinha o número 1, era o Sérgio, era o goleiro que estava no gol. Número 2 era o lateral, era o Cláudio. Número 3, Antônio Carlos. 4 era Kleber, os dois eram zagueiros. O número 5 era o César Sampaio, meio campo. Número 6, Roberto Carlos, ia pela lateral esquerda. Número 7, Edmundo, atacante indo mais para o lado direito. Número 8, Mazinho, mais meio campo. Número 9, centroavante Evair. Número 10 era meio campo, indo para o ataque também Edilson. E o número 11 era o Zinho, né? Que era um atacante que ia mais para o lado esquerdo. Então, quer dizer, isso tudo ficava mais definido antigamente, né? Então nós tínhamos uma sequência ali. Hoje em dia, pessoal, você já não sabe pelo número da camisa o que o jogador faz no campo, porque ficou uma coisa totalmente aleatória, né? Pelo menos no meu ponto de vista. Sinceramente, eu não sei. Caso vocês saibam qual é a lógica dos números das camisas dos jogadores de hoje em dia, podem colocar nos comentários, que eu vou ter grande curiosidade, né? Vou ter um grande prazer de saber isso aí, tá bom? Mas enfim, hoje em dia parece que está tudo meio... os jogadores têm que ter funções diversas, né? Então a coisa está mais complicada hoje em dia, né? Agora, pessoal, depois desses exemplos, vamos definir o que é uma sequência agora de uma maneira mais formal. Olha como é que nós podemos definir o que é uma sequência de maneira bastante formal aí. Bom, o que vai ser uma sequência? A sequência vai ser uma função com domínio A e contradomínio B, tal que o domínio é um subconjunto dos números naturais, né? Eu coloquei aqui o n estrela porque o que seria o n estrela? Seriam os naturais apenas positivos, ou seja, nós vamos retirar o zero dele, né? O que é uma função, né? A função é uma relação que associa a cada elemento do nosso domínio um único elemento no contradomínio. Portanto, nós vamos ter aqui um domínio que vai ser exatamente um subconjunto dos naturais, né? Então nós vamos ter aqui o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3, 4 e assim por diante. E a cada um desses elementos, nós vamos associar aqui um elemento no conjunto B. O 1 vai se associar ao F de 1. O 2 vai se associar ao F de 2. O 3 ao F de 3. E o 4 ao F de 4. Veja que eu desenhei aqui de maneira que ela, até o momento aqui, é injetora, né? Que nenhum par de elementos aqui se associou com o mesmo elemento lá, mas não teria problema. Poderia ter o 3 e o 4, por exemplo, se associando com o mesmo elemento. Não teria problema nesse sentido, tá? Bom, esses elementos aqui é que definem a nossa sequência. Então as imagens é que são a sequência. Tradicionalmente, o que nós fazemos? Como o nosso conjunto de partida aqui é o A, nós chamamos este elemento aqui de A1, este de A2, este de A3, este de A4 e assim por diante. Então estes elementos aqui nós chamamos de termos da sequência, ok? A1, A2, A3... No fundo, a ideia que está por trás é justamente uma função que está associando a cada número natural do conjunto A um valor no conjunto B lá. Esses valores aqui podem ser pessoas, podem ser objetos, podem ser números também. Isso aqui, de uma maneira geral, são sequências, né? Agora, quando esses valores aqui são números, quando esses termos aqui são números,
aí sim é que nós estamos falando de sequências numéricas, tá ok? Que é o título desta aula aqui. Bom, um detalhe aqui, né? Eu coloquei duas opções. Ou esse conjunto A aqui, ele é um conjunto finito, ou ele é infinito. Então aqui ou poderia continuar somente até um certo valor n e parado, ou ele poderia continuar indefinidamente. Se ele parar num certo momento, aí nós temos o conceito de sequência finita, ok? Então sequência finita é aquela em que nós só temos um número finito de termos. E se o conjunto for infinito, aí nós temos uma sequência infinita. Um exemplo de sequência finita. Esses exemplos que eu acabei de dar para vocês foram exemplos de sequências finitas. As pessoas de uma classe, os alunos de uma classe, uma sala de aula, os jogadores de um time de futebol, né? As pessoas que estão numa fila de um banco, são sequências finitas. Porém, um exemplo de sequência infinita, por exemplo, a sequência dos números pares, por exemplo. A sequência dos números pares é infinita, né? Não tem fim para essa sequência. Outra coisa, sequência dos números primos, por exemplo, que nós já mostramos que eles são infinitos, né? Em outra aula do nosso curso, que os números primos são infinitos. Então também a sequência dos números primos é infinita, também uma sequência infinita. Então nós podemos ter sequências finitas, sequências infinitas. Conceitos importantes aqui. O conceito de termos da sequência e a ideia de que uma sequência, no fundo, ela está associando a cada número, né, um certo valor, que é o termo, efetivamente, da sequência. Um detalhe, pessoal, apenas de questão de rigor aqui, né? Este B aqui, ele não pode ser vazio, tá ok? Não pode ser um conjunto vazio. Caso contrário, os elementos que nós tivermos aqui, nós não vamos conseguir associar a nenhum elemento lá no nosso conjunto de chegada, né, no nosso contradomínio. Então o nosso contradomínio não pode ser vazio. Caso contrário, nós não conseguimos definir uma sequência aí. Essa, pessoal, é uma perspectiva teórica. Na prática, o que nós vamos utilizar são os termos de uma sequência, ok? Por exemplo, aqui, pessoal, a sequência dos números pares positivos, né? Então, ela é formada aqui pelo 2, pelo 4, 6, 8, 10 e a sequência é infinita, né? Porque ela não tem um fim, né? Então aqui seria uma sequência infinita, esse caso aqui. Então nós temos um primeiro termo que nós chamamos de A1, por exemplo, o segundo termo de A2, o terceiro termo A3, depois o quarto termo A4 e assim por diante. Nós podemos representar essa sequência de que forma? Nós podemos representá-la da forma AN, onde esse N pertence aos naturais sem o zero, ok? Então, nós conseguimos representar esta sequência desta forma aí. Então, é uma sequência infinita, né? Porque aqui no N estrela, né, no N asterisco, engloba aí todos os naturais. Então, para cada natural, nós estamos associando o número par. Então veja que a função está levando o natural 1 no 2, o natural 2 no 4, o 3 no 6, o 4 no 8. Isso trabalhando com aquela ideia de função, né? Que nós vimos agora há pouco. Agora aqui os números primos de 2 a 30 só, né? Então aqui nós temos o 2, que seria o nosso A1, o 3, que é o nosso A2, depois o 5, que é o nosso A3 e assim por diante. Ora, como é que nós poderíamos representar essa sequência aqui? Poderíamos representar como AN, né? Agora esta é uma sequência finita. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Então nós não podemos colocar N pertencente a todos os naturais aqui, né? Nós temos que pegar N de 1 somente até 10. Então essa seria uma representação, por exemplo, para esta sequência aqui, tá? Mas, geralmente, pessoal, nós representamos até usando essa forma, expandindo realmente a sequência, tá ok? Esta representação nós não usamos tanto no ensino básico aí. Bom, turma, vamos pensar um pouquinho agora aqui em algumas sequências, em sequências infinitas, tá ok? O caso de sequências finitas, ele geralmente é mais facilmente tratado, né? E, na verdade, o tratamento dos casos de sequências infinitas acaba englobando também as sequências finitas, né? Porque basta aí nós reduzirmos o nosso N para o valor que nós quisermos, tá ok? Nessa situação aqui, este AN aqui, nós chamamos de termo geral da nossa sequência.
Por exemplo, vamos ver essa situação aqui que nós temos os números pares positivos que nós acabamos de colocar aí. Será que nós conseguimos uma formulinha para esse termo geral? Veja que o nosso A1 é 2, o nosso A2 é 4, o nosso A3 é 6. Então nós podemos concluir aqui que o nosso AN, na verdade, note que nós estamos pegando esse N e nós estamos pegando duas vezes esse valor, né? 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, né? Nós estamos sempre dobrando o nosso N aqui, né? Para nós calcularmos o nosso AN. Então o nosso AN aqui nós podemos enxergar como 2N. Então a N é igual a 2N. Então essa aqui é a fórmula explícita para o termo geral. Então, quando nós conseguimos escrever o termo geral de uma maneira explícita em termos de n, isso é muito bom. Porque agora, se nós quisermos calcular o milésimo termo, por exemplo, dessa sequência, basta nós colocarmos aqui n igual a 1000, né? Então nós vamos ter o A1000 como 2 vezes 1000, que é 2000. Né? Se nós quisermos o termo 342, nós conseguimos, basta substituir no valor de n aqui. Ou seja, nós temos uma função explícita aqui em função de n, né? E isso é muito bom. Mas nem sempre nós conseguimos fazer isso, pessoal. Por exemplo, no caso dos números primos, nós nem sequer conseguimos fazer nada aqui. No caso dos números primos, aliás, fica até uma dica, um desafio para vocês aí. Se vocês conseguirem descobrir alguma formulinha, alguma forma aí de escrever alguma lei que possa prever aí a formação dos números primos, né? Vocês vão ficar milionários, porque realmente isso aqui não foi encontrado, né? Mas enfim, não existe uma fórmula que eu consiga associar, né? Em relação ao primeiro número primo, não existe uma lei que preveja aí a distribuição dos números primos, né? Como é que ela ocorre. Agora vamos pegar esta outra sequência aqui. Essa sequência, olha o que está acontecendo aqui. O primeiro termo é 1, o segundo é 1. A partir do terceiro termo, olha o que nós estamos fazendo. O 2 aqui, ele é 1 mais 1. O 3, ele é 1 mais 2. O 5 é 2 mais 3. O 8 é 3 mais 5. Ou seja, cada termo a partir do terceiro, ele é a soma dos dois anteriores. Né? Então esta sequência aqui nós podemos escrever da seguinte forma. Podemos escrever que o A1 é 1, que o A2 é 1 e que o AN, a partir do terceiro termo, ele é a soma dos dois anteriores. Então, a partir do N igual a 3, nós temos o nosso AN como sendo a soma dos dois termos anteriores. Por exemplo, A3 vai ser o quê? A1 mais A2. A4 vai ser A2 mais A3. Né? Então, para todo N maior ou igual a 3, nós definimos dessa forma. Essa sequência, pessoal, é a chamada sequência de Fibonacci, uma sequência famosa aí. Fibonacci foi um matemático italiano, o nome dele, na verdade, era o chamado Leonardo de Pisa, né? Que ele era de Pisa, na Itália, né? Onde tem aquela famosa Torre de Pisa. Então, ele que dá nome a essa famosa sequência aqui. Cada termo é definido como a soma dos dois anteriores. Ele, inclusive, falando em casais de coelhos, né? Falou em casais de coelhos, uma sequência que associa o número de casais de coelhos que nós temos a cada mês, mas esse casal de coelhos ele vai ter mais um casal de coelhos, como filhotes, né? Mas ele vai se tornar fértil somente após um mês. Né? Então no primeiro mês nós temos apenas um casal de coelhos. No segundo mês nós temos apenas um casal de coelhos também. Mas aí ele já se tornou fértil e deu origem a mais um casal de coelhos. No terceiro mês nós temos o casal de coelhos que já existia e mais um novo casal que eles tiveram dado origem nesse mês aqui. No quarto mês, nós ainda temos esses dois casais do mês anterior, mais esse casal aqui, que já se tornou fértil. Ou seja, nós acabamos somando os casais que nós tínhamos no mês anterior com os casais do mês anterior ao mês anterior, porque esses casais eles já se tornaram férteis, né? Portanto, eles já vão ter os filhos, né? Os filhotes. Quer dizer, quando nós fazemos aqui 3 mais 2, esse 3 está somando os casais que já existiam. E esse 2 está somando
os novos casais, né? Os que nasceram. E existem muitas outras formas de se encontrar a sequência Fibonacci em diversos problemas, diversas situações, né? Problemas. Existem livros que falam só sobre isso. E essa sequência ela tem muitas propriedades, daria para fazer uma série de várias aulas falando somente dessa sequência aqui, porque é uma sequência realmente muito útil, muito explorada, e ela aparece em várias situações, inclusive em situações na natureza, né? Ela aparece essa sequência aqui. Mas enfim, para essa sequência, será que é possível obter um termo geral? Quando nós fazemos desta forma aqui, nós não chamamos isso aqui de fórmula explícita, porque nós estamos calculando cada termo em função dos termos anteriores. Ora, isso não é uma fórmula explícita. Isso aqui é o que nós chamamos de fórmula de recorrência. Por que recorrência? Porque nós estamos recorrendo aos termos anteriores para calcular os termos seguintes. Então, através desta formulinha aqui, nós conseguimos calcular até o termo que nós quisermos, até o centésimo termo. Mas para chegarmos no centésimo termo, nós vamos ter que chegar lá no termo 98 e no termo 99 para nós somarmos e dar, né? E para não chegar no 98 e no 99, nós vamos ter que usar o 97, o 96, o 95 e assim por diante. Então, a forma de recorrência ela resolve o problema, mas ela não resolve de uma maneira tão simples, porque para nós calcularmos um determinado termo da sequência, nós precisamos calcular todos os anteriores, né? Agora, então seria interessante se nós conseguíssemos resolver essa relação de recorrência e conseguir explicitar somente em função de n, né? Por exemplo, essa situação aqui ela pode dar origem também a uma fórmula de recorrência. Por exemplo, se nós chamarmos o nosso A1 de 2, a partir do A1, o que nós estamos fazendo? Nós estamos sempre somando 2. A partir do A1, nós temos o AN como AN menos 1 mais 2. Isso para n maior ou igual a 2. Ora, esta relação de recorrência é exatamente para esta sequência aqui, né? Veja, o primeiro termo é 2, e a partir do termo 2, nós pegamos o termo anterior e somamos 2. Veja, a cada termo nós somamos 2. No entanto, esta relação de recorrência aqui, essa fórmula de recorrência aqui, nós resolvemos facilmente, de cabeça mesmo, e nós conseguimos achar uma fórmula explícita. Que para cada n, nós conseguimos achar o AN em função de n. Agora, será que é sempre possível fazer isso? Nem sempre é possível, tá, pessoal? Existem relações de recorrência muito complicadas que nós não conseguimos achar uma fórmula explícita. Não é o caso da sequência de Fibonacci. Para essa sequência, nós conseguimos achar uma fórmula explícita em função de n, né? Eu vou colocar aqui título de curiosidade, pessoal, mas a matemática que precisa para encontrar essa fórmula explícita para sequência de Fibonacci era uma matemática mais avançada, mais difícil, tá? Precisa de mais teoria, muito mais teoria para a gente poder chegar ao ponto de realmente mostrar essa fórmula aqui, tá? Mas eu vou colocar a título de curiosidade para vocês. Olha só, pessoal, esta é a fórmula explícita para a sequência de Fibonacci, né? O AN, então, ele é dado por 1 sobre raiz de 5 vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2, tudo elevado a n, menos 1 sobre raiz de 5 vezes 1 menos raiz de 5 sobre 2, tudo elevado a n. Aparentemente, essa fórmula, como aparecem essas raízes quadradas de 5 aí, né, que aparentemente são muito estranhas aí, né? Aparentemente até vão dar valores que não são naturais, né? Mas nós vemos que essa sequência é sempre formada por números naturais, né? No entanto, pessoal, devido a esses sinais que aparecem, aqui aparece o mais, aqui aparece o menos, acaba sempre cancelando a parte do raiz de 5, né? Então, a parte numérica acaba dando sempre bem certinho, tá? Depois podem fazer, né? Por exemplo, aqui o A1 é 1, A2, 3, 4, 5, 6. A título de curiosidade, depois vocês podem calcular o A3, por exemplo. Substituir o 3 aqui, aí vocês vão ter que usar o cubo da soma e o cubo da diferença, que nós vimos lá na fatoração, né? Vão fazer um monte de conta aqui e vocês vão ter que chegar no 2, tá ok? Fica aí a título de curiosidade no exercício para vocês, tá bom? De qualquer modo, agora nós temos sim uma fórmula explícita, tá? Mas como eu disse para vocês, nem sempre nós conseguimos. Muitas vezes nós temos que nos contentar somente com a forma de recorrência aí. Ou seja, nós expressarmos a sequência somente em função dos termos anteriores. Nem sempre nós conseguimos escrever de maneira explícita em termos de n. Nós também chamamos, pessoal, esta fórmula aqui, né, que pode ser explícita ou de recorrência, enfim, de lei de formação, tá? Então a lei de formação ou fórmula explícita, lei de formação ou fórmula de recorrência, tá ok? De qualquer modo, as duas situações aí, elas resolvem o problema no sentido de nós podemos achar qualquer termo da sequência. Turma, mais um detalhe que gostaria de comentar aqui
Quando a sequência é finita, nós temos alguns conceitos importantes aqui. Por exemplo, aqui os termos A1 e AN nós chamamos de extremos, tá? Né? No caso, o A1 seria o extremo inferior e o AN seria o extremo superior. Né? No caso de uma sequência infinita, nós temos apenas o extremo inferior. Né? Então nós não temos os dois extremos, porque aí o extremo superior não vai existir. Né? Outra coisa que nós temos também é o termo médio ou central. Mas esse termo médio ou central ele só existe se a sequência ela possui um número ímpar de termos. Né? Porque se ela possui um número par de termos, nós não temos um termo central. Né? Porque nós vamos ter dois termos ali dividindo a posição central ali, digamos. Né? Mas quando o número de termos é ímpar, então nós temos um termo central. Por exemplo, um exemplo bem simples. Se nós temos uma sequência de 5 termos, o terceiro termo, né, o A3, vai ser o termo central daquela sequência. Se nós temos 11 termos, então o A6 vai ser o termo central. É aquele termo em que o número de elementos abaixo dele e acima dele é igual. Mas, importante ressaltar aí, né? Então isso aqui só vai existir quando o número de termos for ímpar, tá ok? Por isso que eu coloquei essa interrogação aqui. Bom, um outro ponto interessante aí para a gente destacar, pessoal, é o seguinte. Aqui eu tenho uma sequência finita e aqui eu tenho uma sequência infinita. No caso de uma sequência finita, nós podemos falar na soma dos finitos termos dessa sequência, né? Então é muito interessante às vezes nós falarmos na soma dos termos de uma sequência. Agora, como é que nós podemos denotar aí? Para denotar a soma de vários termos, pessoal, nós usamos um símbolo matemático que se chama somatório. E esse símbolo utiliza a letra sigma maiúsculo do alfabeto grego, né? E o sigma tem sempre a relação aí com a soma, tá ok? Esta é a letra sigma, tá ok? É uma letra do alfabeto grego, equivalente ao nosso S, né? Seria o nosso S maiúsculo, né? Mais referente aí ao alfabeto grego. Então, seria a soma dos valores A1 até a N, né? Então nós criamos uma variável, por exemplo, I, e fazemos esse I variar de 1 até N. Então, ou seja, nós estamos somando de 1 até N o quê? Os termos aí, ok? Então essa seria a notação para esta expressão aqui. Quer dizer, a soma dos termos aí para I variando de 1 até N, ou seja, vai ser A1 mais A2 mais A3 até quando? Até o AN. Agora, e no caso de uma soma infinita? Vai ser parecido. Nós vamos ter uma soma para I variando de 1, só que o nosso extremo superior ele não existe, né? Então nós somamos de 1 até o infinito. Né? Somamos de 1 até infinito de AI. Quer dizer, somamos AI de 1 até infinito. Então vai ser A1 mais A2 mais A3. Quando termina isso aqui? Nunca termina. Ok? A princípio pode parecer estranho para vocês uma soma infinita, tá ok? Mas nós vamos trabalhar também com esse tipo de soma. Em particular em progressão geométrica. Vão surgir alguns casos em que as somas infinitas vão ter grande utilidade, sim. Ok? A soma finita vai acabar aparecendo mais, tanto em progressão aritmética também, em progressão geométrica. Pessoal, então a aula de hoje ela foi mais teórica. Nós vamos fazer mais uma aula sobre esse básico aqui de funções, esclarecer mais alguns conceitos e fazer alguns exercícios na aula que vem, para depois sim nós centrarmos aí em progressão aritmética e progressão geométrica, tá ok? Então é isso, pessoal, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!